Você já teve aquele momento que parece que ninguém te vê? Não, eu não tô falando sobre quando te ignoro no grupo da família. Isso daí é uma tradição nacional já. Eu tô falando de um incômodo muito mais profundo, quase metafísico, de caminhar no mundo como se você estivesse andando no corredor lotado, mas onde todo mundo age como se você fosse feito de ar. Se você reparar, essa é uma contradição terrível. Como é que um mundo tão cheio de gente consegue fazer tanta gente se sentir vazia? Pois é. Se essa pergunta já cutucou o seu peito, respira fundo. Porque hoje a gente vai encarar um momento em que a humanidade ficou míope. Sem óculos, sem colírio e sem vergonha. Imagina uma cidade qualquer, dessas com trânsito, buzina, barulho de obra e gente correndo para lugar nenhum. Agora repare nos corpos apressados. Eles não andam, eles desviam, eles não caminham mais, eles se esquivam. Passam uns pelos outros como sombras finas, borrões ambulantes, como se todos carregassem no bolso uma doença contagiosa chamada existência alheia. Você já reparou isso? Parece que as pessoas hoje têm alergia ao outro. Espirro, coceira, irritação na alma, assim que alguém tenta existir perto de você. E é interessante que ninguém admite isso. É como se a gente falasse: não sou eu que não vejo o outro, é o mundo que está mal iluminado. E é nessa hora que o mundo começa a parecer como uma grande peça de teatro improvisado, onde os atores esqueceram o texto e alguém resolveu mandar eles interpretarem móveis. Pois é, móveis. Práticos, silenciosos e facilmente substituíveis. As pessoas se desviam uma das outras com a mesma frieza com quem contorna uma cadeira na sala. E a cada passo apressado, a cada olhar colado na tela, a cada respirada curta, nasce um pouco mais dessa sociedade míope, que já não distingue rosto, história, fragilidade. Só contornos, silhuetas e objetos funcionais. E é aqui que brota o nosso enigma. A pergunta que paira no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Se ninguém mais enxerga ninguém, quem é que sobra para existir? Porque se você parar para pensar, não existe existência completa quando ninguém te reconhece como um alguém. A pessoa pode ter CPF, RG, currículo no LinkedIn, boleto vencendo, mas se ninguém a vê, ela vira o quê? Um ruído no fundo? Um defeito na paisagem? Um erro na simulação? A desumanização, hoje, ela não vem mais com gritos, vem com silêncio. E às vezes, nada fere mais do que ser ignorado com eficiência profissional. Enquanto isso, seguimos todos nesse grande baile de máscaras invisíveis, tropeçando uns nos outros sem encostar, convivendo sem conviver, existindo sem existir. Um festival de presenças ausentes. E aí a história fica ainda mais curiosa. Quanto menos vemos o outro, mais acreditamos que somos totalmente invisíveis. Com o ego cada vez mais inflado e os olhos cada vez mais fechados. Um paradoxo ambulante. Mas não se engane, esse comportamento ele não surgiu do nada. Não é um simples defeito de fábrica da espécie humana, embora pareça muito. Tem um motivo, um motor escondido, uma falha no software social. E essa falha atende por um nome esquecido, quase riscado da memória coletiva. Tratado como item opcional, acessório, brinde de celular que a gente perde na primeira semana. Um conceito que deveria vir no manual de instrução da vida, mas que, estranhamente, ninguém lê. Talvez porque ninguém quis imprimir esse manual. E é por isso que, para entender por que o mundo ficou míope, a gente precisa falar dela. Daquilo que falta, daquilo que adoece, daquilo que sustenta qualquer convivência mínima entre seres humanos. Sim, eu tô falando dela, eu tô falando de empatia. Vamos falar sobre empatia, mas calma. Não essa versão gourmetizada, colorida em degradê pastel, vendida em posts motivacionais que prometem vibrações positivas e namastê da prosperidade. Não. A empatia de que estamos falando aqui, ela não cabe numa frase de Pinterest. Ela é, na verdade, um gesto radical e revolucionário de reconhecer o outro como um eu. Algo tão simples e tão urgente que deveria vir estampado no Manual de Instruções da Humanidade. Mas como todo brasileiro sabe, manual de instruções é algo que a gente ignora por instinto. E sabe qual é o resultado disso? Montamos as relações sociais erradas. E só descobrimos quando sobra uma peça chamada convivência. A verdadeira empatia é admitir com a humildade que dói que o universo não gira ao redor do seu CPF.
uma frase quase ofensiva para o ego contemporâneo, que acredita piamente que é o protagonista do planeta e que o resto da humanidade é o elenco de apoio, quando não um figurante dispensável. Só que reconhecer isso exige coragem, porque empatia não é simpatizar, não é ser bonzinho, não é ficar sorrindo para desconhecido no elevador. Empatia é o trabalho pesado, é olhar para alguém e enxergar ali uma consciência, um mundo inteiro, um abismo emocional tão legítimo quanto o seu. E é por isso que quando a empatia falta, não surge só um clima ruim, surge a desumanização. Essa arte trágica que a gente domina com uma facilidade medonha. E aqui que entram figuras como o psiquiatra francês Frantz Fanon, que esfregou na cara do mundo a brutalidade de negar a subjetividade dos colonizados, transformando seres humanos em projeções rasas, em caricaturas de si mesmos. Fanon mostrou que desumanizar não é só odiar, é não ver. É recusar a existência interior do outro, como se ele fosse só um holograma social. E não pense que isso acontece apenas em cenários extremos. A filósofa Simone de Beauvoir lembrava que o outro não é um acidente, é uma construção social. Criamos os outros ou eles o tempo todo. É o vizinho, é o motorista, o colega de trabalho, o grupo que não pensa como você. Concedemos ou negamos humanidade com a mesma displicência com que dispensamos ofertas de cartão de crédito da loja. Para Simone de Beauvoir, a fronteira entre reconhecer alguém como sujeito ou reduzir essa pessoa a um estereótipo é tão fina quanto frágil. Só precisa de um sopro de arrogância para apagar vidas inteiras. No fundo, a falta de empatia não é um tipo de cegueira seletiva. Não é que não conseguimos olhar para o outro. O fato é que escolhemos não olhar. É um mecanismo que nos protege do incômodo, da responsabilidade e, principalmente, do exercício de perceber que o mundo não cabe dentro da nossa bolha emocional. Porque, assim, vamos ser sinceros aqui. Tem coisa mais desconfortável do que admitir que o outro sente, sofre, deseja e teme com a mesma intensidade do que você? Às vezes é mais fácil fingir que ele é só um ruído de fundo, uma sombra, um obstáculo. É assim que a desumanização vai se instalando em silêncio, delicada como um cupim. Começa pequenininha, quase imperceptível, até que um dia você percebe que está tratando pessoas como se fossem aplicativos. Úteis quando funcionam, irritantes quando travam e facilmente desinstaláveis. E o mais assustador é que isso acabou virando um hábito social, um costume aceito, quase um esporte nacional. Nós selecionamos quem merece ser ouvido, quem merece ser visto, quem merece existir. Tudo com a mesma leveza de quem troca de canal só porque o programa ficou chato. Então surge uma pergunta inevitável. Se reconhecer o outro é tão essencial, por que fazemos tão pouco disso? A resposta, talvez, esteja no fato de que a empatia exige tempo, exige presença, exige vulnerabilidade. 3 palavrinhas que hoje parecem 3 palavrões. É muito mais simples transformar o outro em uma categoria, um rótulo, uma função. E a gente faz isso sem perceber. Aliás, faz isso com tanta naturalidade que às vezes me pergunto se não temos um talento inato para rebaixar as pessoas à condição de objetos. Como se fossem mobílias, úteis, silenciosos e imóveis quando nos convém. Às vezes eu fico com a impressão de que a sociedade entrou numa promoção involuntária da humanidade. Leve 3 pessoas e pague por nenhuma. E é justamente nesse clima de liquidação existencial que nasce a pergunta incômoda. Estamos tratando pessoas como gente ou como mobília? Porque se a gente reparar bem, tem muita relação por aí funcionando como uma decoração emocional. Com uma presença decorativa, mas com zero profundidade e utilidade limitada. É o ser humano reduzido a um porta-copos afetivo. Não faz barulho, não exige reflexão, só está ali para sustentar a nossa conveniência. E é aqui que o filósofo austríaco Martin Buber aparece com a sua teoria incômoda e reveladora sobre o eu-tu e o eu-isso. Resumindo, nas relações verdadeiras, reconheço o outro como um tu, um sujeito vivo, cheio de interioridade. Já quando eu deslizo para a superficialidade preguiçosa, eu trato o outro como um isso, um objeto funcional, algo a ser usado, ignorado ou empurrado com a barriga existencial. O problema é que hoje o eu-isso virou um modo padrão, automático, como um aparelho com aquelas configurações de fábrica que dá preguiça porque ninguém sabe mexer.
Aliás, se Martin Buber estivesse vivo hoje, provavelmente acrescentaria um novo capítulo ao seu livro, o Eu Notificação. Porque é exatamente assim que muita gente trata o entregador, o motorista de aplicativo, o atendente da farmácia, como se fossem só alertas temporários, só uma notificação em carne e osso. O sujeito chega com a sua encomenda, você paga, você agradece com a mesma emoção de quem fecha uma aba do navegador e pronto, desaparece. Relação encerrada com a mesma frieza de um X no canto da tela. E o pior é que a gente acha normal isso. Faz parte da paisagem urbana. Mas essa redução das pessoas a objetos não é somente uma falta de gentileza. É uma operação filosófica profunda, ou melhor, uma falha ontológica. E é aqui que o filósofo francês Jean-Paul Sartre entra no palco com aquela luz dramática do teatro existencialista. Para Sartre, a consciência humana é sempre consciência de algo, sempre projeto, sempre movimento. Somos seres que se constroem, que se escolhem, que se inventam. Somos, portanto, ser para si. Criaturas inquietas que se recusam a ficar paradas na prateleira do destino. Só que o mundo contemporâneo, tão apressado quanto superficial, insiste em nos empurrar para o modo ser em si. Aquele estado bruto, automático, quase mineral. A vida vira rotina, a rotina vira automatismo, o automatismo vira ausência. Você acorda, trabalha, paga as contas, responde mensagem, come, dorme e repete. Um ciclo que transforma qualquer pessoa numa espécie de objeto ambulante. Um personagem travado no mesmo papel, sem margem para escolha, para liberdade ou para uma consciência plena. E mais assustador é que esse movimento ele é contagiante. Quando tratamos o outro como mobília, aos poucos começamos a nos comportar como mobília também. Perdemos profundidade, textura, interação. Viramos uma peça decorativa dentro da nossa própria vida. Porque a desumanização não é uma via de mão única. Ela faz o retorno, dá a volta e estaciona dentro de nós com uma facilidade impressionante. E é por isso que a provocação é inevitável, quase uma cutucada metafísica. E quando a gente para de enxergar o outro, será que também para de se enxergar? A resposta talvez esteja na forma como construímos a nossa convivência coletiva. Essa vitrine onde todo mundo tenta parecer brilhante, desejável, impecável, enquanto por trás do vidro a estrutura está trincando. Porque quando reduzimos pessoas a coisas, a sociedade inteira se desmonta como se fosse um móvel montado errado, onde os parafusos da empatia vão caindo um a um. Se você já teve a sensação de viver dentro de um shopping emocional, onde pessoas passam, olham, analisam, julgam e seguem em frente, então parabéns. Você já visitou a sociedade das vitrines quebradas. Aqui ninguém é visto por inteiro, apenas refletido em pedaços como num espelho rachado que devolve fragmentos tortos. E, mesmo assim, seguimos fazendo pose, tentando parecer inteiros, torcendo para que ninguém perceba as nossas fissuras. No fundo, somos uma multidão de manequins tentando imitar seres humanos. É nesse cenário que entra o sociólogo polonês Zygmunt Bauman com a sua famosa modernidade líquida. Liquidez essa tão eficiente que derrete relações antes mesmo que elas façam sombra. Você conhece a sensação. Você mal cria vínculo e, puf, evapora. A conversa some, a pessoa desaparece, o interesse se dissolve. É como se todas as nossas conexões fossem feitas de gelo no verão. Isso porque o mundo contemporâneo ele aprendeu a terceirizar sentimentos, a alugar vínculos por temporada, a tratar afeição como um serviço sob demanda. E não por acaso vivemos mergulhados num oceano raso, onde todo mundo molha o pé, mas ninguém mergulha de verdade. E quando tudo é líquido, quando tudo é raso, nada é profundo. Quando tudo é rápido, ninguém permanece. Quando tudo é acessível, quase nada é valioso. A própria empatia costuma ficar de fora desse pacote, porque, convenhamos, é difícil ter profundidade em um mundo onde a pressa virou crença religiosa e o próximo é sempre mais atraente do que o presente. Aí você junta essa liquidez afetiva com um outro ingrediente tóxico, a necessidade insana de rotular tudo. Nesse momento, o sociólogo canadense Avery Goffman, ele nos apresenta o seu clássico estudo sobre o estigma. Mas o que ele exatamente diz? Basicamente que a sociedade adora a classificação.
A gente rotula por esporte, por reflexo, por vício, por necessidade. Rotula para simplificar a complexidade e, principalmente, para decidir quem merece ser tratado como pessoa e quem vai para a prateleira dos que não merecem. E o mais desconcertante é que todos, absolutamente todos, já estivemos naquela prateleira em algum momento. E até mesmo você que está me ouvindo agora com a maior tranquilidade. Talvez você já tenha sido colocado ali também por alguém que não teve tempo, não teve paciência, ou não teve empatia para te enxergar por inteiro, para te ver como ser humano. É nessa lógica de rótulos que nasce o silenciamento. Não é apenas calar a voz, é recusar a escuta. É olhar para alguém e, antes mesmo que a pessoa fale, decidir que ela não tem nada relevante para dizer. O silenciamento é a violência que não faz barulho, mas desmonta identidades em silêncio. Ele cria a famosa invisibilidade social, onde certos corpos passam despercebidos, certas histórias são descartadas, certas dores são consideradas pequenas demais para merecer atenção. É o famoso "isso é mimimi". É a sociedade apertando o botão do mudo em pessoas reais, vivas, complexas. E aqui que entra o detalhe irônico. Aquele tipo de humor ácido da vida real. Somos tão rápidos em julgar que às vezes damos um check-out moral antes mesmo de dar um bom dia. Se o rosto da pessoa não corresponde ao que esperamos, se o comportamento não segue o roteiro, se o estilo não cabe no nosso catálogo pessoal, pronto. Já classificamos, já arquivamos, já decretamos. Tudo isso em segundos, com a eficiência de quem faz isso desde que o mundo era analógico. Ah, mas esse hábito ele tem um preço. E o preço disso é alto. É uma sociedade construída sobre vitrines quebradas. Relações líquidas e rótulos apressados não criam laços, criam ruínas. Moramos num prédio social que range, que treme, que ameaça a desabar. O afeto está trincado, a convivência social está toda remendada e a nossa escuta está toda emperrada. Somos uma comunidade inteira tentando sobreviver com um cola quente emocional. E aí surge a pergunta inevitável, aquela que bate a porta como cobrança atrasada. Quando a sociedade já está doente, quem é que escreve o atestado? Talvez a resposta não venha da sociologia pura, mas de algo mais íntimo, mais humano, mais subterrâneo. Algo que acontece dentro da gente, no miolo da nossa psique. Naquela parte que ninguém vê, mas que sente tudo. Por isso, agora a gente desce mais um degrau. Não pro porão da sociedade, mas pro porão da mente. Esse incômodo, ele não lateja, ele não faz ferida, ele não aparece no raio-x, mas corrói por dentro como umidade nas paredes da alma. Esse incômodo é a dor social. Essa criatura silenciosa que mora entre o peito e o estômago, ocupando o lugar onde deveriam estar o afeto, o pertencimento, é aquela sensação antiga de que eu faço sentido para alguém. E é justamente aqui, nesse território emocional sem placa de aviso, que entra a empatia como uma ferramenta de sobrevivência psíquica. Porque vamos ser sinceros, a empatia não é um enfeite moral, é uma sustentação, é a estrutura, é a trave que impede que o nosso psiquismo desabe como uma estante montada nas pressas. Quando alguém nos enxerga de verdade, não de raspão, não como um figurante, não como um ruído, algo dentro da gente se reorganiza. É quase fisiológico. A empatia funciona como aquele clique que alinha o que está torto, como se a existência finalmente encontrasse um encaixe. Mas quando ela falta, você recebe as boas-vindas ao adoecimento coletivo. Vivemos hoje numa era em que as pessoas estão próximas bastante para se observar, mas distantes o suficiente para não se reconhecer. A hiperconectividade aproxima corpos, mas separa consciências. É um fenômeno estranho de estar cercado de gente e ao mesmo tempo se sentir absolutamente sozinho e em alta resolução. E é aí que florescem com a elegância trágica de uma erva daninha a ansiedade, a depressão, a solidão crônica e aquele vazio existencial que você tenta preencher com qualquer coisa. Compras, comida, memes, promessas espirituais com prazo de validade ou então relacionamentos rasos e descartáveis. É como tentar respirar num ambiente saturado de oxigênio emocional adulterado. A dor social é esse incômodo que não sangra, mas invalida. Ela surge quando você fala e ninguém te ouve, quando você sofre e ninguém nota, quando você existe e ninguém reconhece. E não existe estetoscópio que detecte isso. Mas o corpo sente, a alma reage, o humor se contorce,
A pessoa passa a duvidar da própria legitimidade. Ela começa a se perguntar se o problema é ela ou se ela é o problema. E aí nasce aquele buraco invisível, fundo, silencioso e discreto, mas que nos engole inteiros todos os dias. Essa invisibilidade afetiva transforma seres humanos em espectros funcionais. A pessoa trabalha, conversa, posta foto, responde emoji, ri mecanicamente, mas algo ali não se encaixa, falta presença, falta reciprocidade, falta alguém que diga, ainda que em silêncio: "Ei, eu tô te vendo". Quando isso não acontece, a psique ela se desregula, a alma se desidrata, o sujeito se perde dentro do próprio labirinto emocional, tropeçando na própria sombra. E o mais intrigante é que esse adoecimento, ele não é apenas individual, ele é coletivo. É uma epidemia emocional sem boletim epidemiológico, sem pronunciamento oficial e sem vacina. Estamos todos vivendo num ambiente tóxico, respirando relações contaminadas, lidando com um tipo de infecção invisível chamado indiferença crônica. E mesmo assim, insistimos em achar que tá tudo bem, que é só uma fase, que todo mundo vive isso. Mas aí chega a pergunta que ninguém gosta de encarar. Ela é quase uma ameaça filosófica camuflada. Se estamos tão doentes, quem foi que nos contaminou? Talvez a resposta não esteja na biologia nem na psicologia pura, mas na forma como escolhemos enxergar, ou não enxergar uns aos outros. Porque às vezes a maior cegueira não é que afeta os olhos, mas a que atinge a consciência. E já que estamos falando de ver e não ver, chegou a hora de entrar um dos maiores espelhos literários sobre a nossa falha de visão. A cegueira metafórica, poética e incômoda que Saramago transformou em mundo. A gente está vivendo numa época tão visual que parece ironia cósmica dizer que estamos ficando cegos. Mas não é qualquer cegueira. É aquela cegueira escolhida, confortável, silenciosa, higienizada com filtros e stories. Uma cegueira que não afeta diretamente os olhos, mas afeta a consciência. E foi o que o escritor português e Nobel em Literatura José Saramago que primeiro nos mostrou o que acontece quando a empatia entra em colapso total. Não falta luz, falta olhar. Não falta retina, falta humanidade. No seu livro Ensaio sobre a Cegueira, o mundo fica branco, mas a alma ela entra nas trevas. E aqui a metáfora não é só literária, ela é um aviso. Em Ensaio sobre a Cegueira, um país inteiro acorda subitamente sem enxergar nada, além de um branco absoluto, um clarão leitoso que apaga rostos, formas e identidades. Num piscar de olhos, a sociedade colapsa. As pessoas se revelam não porque perderam a visão, mas porque perderam a vergonha. O livro é um laboratório cruel onde Saramago mostra o que sobra da humanidade quando a empatia evapora. Primeiro, a ordem, depois a dignidade e, por último, a própria noção de pessoa. É a anatomia narrativa da desumanização sem anestesia. Hoje, a gente vive o contrário. Tudo em 4K, tudo em HDR, tudo em definição tão absurda que dá pra ver a espinha nas costas do vizinho a 30 metros de distância. Mas não dá pra ver a tristeza que ele sente a 3 passos de você. Somos uma humanidade que vê tudo, exceto pessoas. E parece piada pronta para cronista, mas é tragédia anunciada para quem insiste em continuar lúcido. E assim nos tornamos cegos com o Wi-Fi, conectadíssimos, plugados, atualizados, permanentemente online, mas afetivamente offline. A gente responde mensagens, mas não consegue responder pessoas. A gente curte, mas não acolhe. A gente compartilha coisa, mas não compartilha vida. É como se cada um de nós tivesse se trancado num apartamento emocional com senha forte e cortinas blackout no peito. E o resultado disso é uma sociedade que se movimenta como multidão, mas pensa como ilha. Todo mundo atravessando a cidade com os olhos cheios de telas e bolsos cheios de notificação, mas com a alma vazia, tão vazia que ecoa. É a coreografia da indiferença. Passos rápidos, olhares desviados e afetos terceirizados. E, claro, tentamos compensar essa cegueira seletiva com tecnologia. Inventamos algoritmos para prever emoções que não queremos sentir. Criamos avatares para representar identidades que não queremos assumir. Usamos filtros para esconder feridas que não queremos encarar. A modernidade, ela virou esse espetáculo curioso
onde todo mundo se exibe, mas ninguém se revela. Onde todo mundo assiste, mas ninguém enxerga. Onde todo mundo está próximo, mas ninguém está junto de verdade. Somos uma humanidade que consegue ver a poeira em Marte, mas tropeça no sofrimento do colega de trabalho. Uma humanidade que sabe o que um influencer comeu no café da manhã, mas não sabe o que o melhor amigo deixou de dizer porque ele estava à beira de um colapso. No fundo, repetimos a distopia de Saramago sem perceber. A diferença é que no romance, a cegueira era uma epidemia involuntária. No nosso caso, é uma escolha prática. A gente prefere não ver porque ver exige responsabilidade. Ver dói, ver chama para a ação. E ninguém quer se comprometer com o peso de sentir o outro. A empatia, que deveria ser uma bússola, virou um luxo. E a consciência, que deveria ser um farol, virou um LED de celular com bateria fraca. Quando paramos de enxergar uns aos outros, perdemos o mapa, perdemos o caminho e, pior, perdemos a chance de nos enxergar também. Porque o olhar que damos ao mundo costuma ser o mesmo olhar que o mundo devolve para nós. Então, chega a pergunta que atravessa tudo. Se estamos tão conectados e tão cegos, o que acontece com o nosso espelho? Porque existe um momento em que o espelho ele não reflete, ele revida. Então, depois de atravessar essa longa peregrinação por cegueiras modernas, dores que não viram manchete e silêncios que se acumulam como poeira emocional, voltamos à pergunta que aconteceu lá no começo. Se ninguém vê ninguém, quem existe? A resposta não é uma revelação mística, nem um estalo hollywoodiano dirigido por Fernando Meirelles. É muito mais simples, mais humano e, por isso mesmo, mais difícil de aceitar. Existimos porque enxergamos uns aos outros. Existe um dilema filosófico que diz mais ou menos assim: se a humanidade for extinta, ainda haveria árvores no mundo? Do ponto de vista do existencialismo, especialmente da sua vertente fenomenológica, a resposta pode ser não. Não porque as árvores não deixariam de existir fisicamente, mas porque não haveria mais uma consciência para percebê-las como árvores. É a consciência que dá sentido ao mundo. Sem ela, o mundo não é mais mundo, mas apenas um em si sem significado. Assim, a existência do outro depende da sua aparição por uma consciência. Perceber o outro não é um gesto de gentileza. Não é sobre a educação que a sua mãe te deu, nem sobre altruísmo de autoajuda com capa azul e fonte cursiva. É ontologia pura. É admitir que aquele ser do lado, o irritante, o barulhento, o diferente, o estranho, o invisível, ele carrega um universo tão legítimo quanto o nosso. E que quando reconhecemos esse universo, algo se rearranja dentro de nós. Um fio se costura no tecido social. Um ponto se fecha na trama da existência coletiva. Um pedaço da nossa própria humanidade se solidifica. Porque, no fim, a tal consciência de si, ela não nasce no espelho do banheiro, mas no reflexo de uma pessoa como um ser, no encontro real com a dor do outro. É no momento em que percebemos a angústia alheia, a fragilidade alheia, a esperança alheia, que percebemos a nossa. Enxergar o outro é, secretamente, enxergar o pedaço da gente que vive no outro. E não existe humanidade possível sem esse reconhecimento mútuo. Enquanto insistimos em ver pessoas como coisas, como ruídos, como obstáculos, como funções, como estereótipos ambulantes, seremos também reduzidos ao mesmo catálogo de objetos. Porque a desumanização, ela é um bumerangue. Volta sempre na direção de quem arremessa. Ser gente de verdade, sem maquiagem filosófica, é aceitar que o outro também é gente. E que o mundo só faz sentido quando sabemos que estamos entre pessoas. Não acima, não abaixo, não apesar delas. Ser gente é essa humildade existencial, admitir que a vida é uma costura coletiva e que cada um é linha na pele do outro. Então, antes de declarar invisibilidade, antes de negar presenças, antes de empurrar alguém para o canto escuro da indiferença, respira por um instante. E lembra, enxergar o outro é garantir que o mundo ainda tem uma textura humana, inclusive
para você. Agora eu te convido a pensar comigo. Quem você deixou de ver hoje? Quem ficou no canto desfocado da sua atenção? E o que acontece com a gente quando a gente para de perceber aquilo que nos costura ao resto da humanidade? Escreve nos comentários o que isso tudo te provoca, que conclusão você chegou, ou que dúvida nova apareceu. A gente só avança conversando junto, tropeçando junto, questionando juntos. E, claro, se esse vídeo te cutucou por dentro, curte, se inscreve caso você ainda não seja inscrito e compartilha. E também comenta aí embaixo. A gente só é humano quando enxerga a humanidade do outro. Mas eu também posso estar completamente errado. Então pense bem sobre isso, fique bem e beba água. Talvez a grande tragédia da humanidade moderna seja essa mania de andar por aí como quem tenta atualizar a vida no modo avião. Ninguém recebe, ninguém envia, ninguém existe. E seguimos orgulhosos, achando que empatia é acessório. Tipo aquele botão do elevador que ninguém sabe para que serve, mas continua ali, firme, forte e ignorado. Que é verdade? Estamos todos meio cegos, tropeçando uns nos outros, fingindo que não vimos para não ter que sentir. Mas olha só, se enxergar o outro é difícil, experimentar não enxergar nada é muito pior. Então, antes de sair por aí distribuindo indiferença como brinde de farmácia, respira e lembra. Às vezes o simples gesto de olhar para alguém nos salva da extinção emocional. Porque, no fim, ninguém quer ser planeta anônimo orbitando sozinho. Só quer ser visto, sem precisar fazer uma performance. Olha só, você chegou até aqui no vídeo. Parabéns, já viu mais do que metade do planeta ano enxergando. Agora escolha um dos vídeos que aparecem na tela. Cada um é um desvio elegante rumo ao caos. E aperte o botão de se inscrever caso não seja inscrito. Obrigado pela companhia, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Até a próxima.